Bom, estamos de volta aqui em Oeste Sem Filtro, agora já conectados com o deputado Marcel Van Hatten e também com o advogado André Marcília, nessa cobertura especial dessa sexta-feira sobre o fim da Rede X no Brasil. Quero dar as boas-vindas, agradecer a entrevista, deputado Marcel Van Hatten e também ao advogado André Marcília. Muito boa noite. Deixa eu começar aqui com o deputado, porque o senhor aí é sempre um defensor da liberdade de expressão, deputado, e hoje vivemos aí um dia de censura no Brasil. O Brasil agora engrossa a lista aí de países autoritários sem a rede social X, como Irã, a China, a Rússia, Mianmar, enfim. Queria que o senhor trouxesse um panorama de quais são as implicações dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e diga-se de passagem, decisão essa que foi endossada pela Procuradoria-Geral da República de suspender que os usuários brasileiros, 22 milhões de brasileiros, tenham acesso à rede social X aqui no país. Boa noite. Bom, boa noite, é difícil de dizer, mas de qualquer maneira, boa noite, desejando a todos aí. Satisfação enorme estar com o André também aqui na tela e, tenho uma grande admiração por ele, defensor da liberdade aí, sem restrições, nossa liberdade de expressão que está tão atacada no Brasil. É surreal, eu cheguei assim, quando eu recebi a informação, eu estava até tweetando agora, eu botei, vem me multar em 50 mil reais por dia, Alexandre de Moraes, vem, covarde. Acabei de twittar, porque assim, eu quero a minha liberdade de expressão e dane-se. Quer me multar, quer me tirar minha propriedade, quer me tirar dinheiro. Acho que minha liberdade vale dinheiro? Acho que minha liberdade vale meu patrimônio? Não, minha liberdade vale a minha dignidade. Se eu não puder ter dignidade, de nada adianta meu patrimônio, de nada me adianta meu dinheiro. Então, sinceramente, é muito triste a gente estar vivendo esse momento no Brasil, mas eu já venho alertando também há muito tempo que nós vivemos um estado de exceção, nós estamos numa ditadura, o Brasil não é mais uma democracia, país em que o Estado de quem deveria cuidar da Constituição e das leis, que é o Supremo Tribunal Federal, e pior, com a anuência do Lula, aliás, que é beneficiário disso porque só está no poder hoje porque o Supremo Tribunal Federal permitiu que isso acontecesse. Então, é uma situação muito grave que nós estamos vivendo agora, e o Congresso, que é a última bastião da população na democracia representativa, vai ter que reagir. Doutor Marcília, deixa eu aproveitar que eu estava acompanhando, o senhor participou aqui do Jornal da Oeste mais cedo, e o senhor citou o senhor comentou que o ministro Alexandre de Moraes teria violado alguns artigos da legislação brasileira ao determinar a suspensão da Rede X no Brasil. Se o senhor puder listar aqui para a gente, para a nossa audiência. Pois é, eu estava... Bom, boa noite também, na medida do possível. Prazer estar aqui com vocês, com a bancada, Van Hatten, recíproca admiração. E, pois é, eu estava no Jornal da Oeste e eu tomei ali o tiro a queima-roupa, ao vivo. E é muito triste, a gente fica realmente... É algo que para nós que tratamos disso, que temos cuidado com as coisas do mundo, dentre elas a liberdade, é muito triste ver uma das coisas do mundo, talvez mais importantes, um dos valores mais relevantes, ser tratado com tamanho desprezo, né? Tamanho desprezo, essa acho que talvez seja a palavra, descuido e desprezo. Essa decisão, ela viola, eu nem saberia listar todos, são tantos, não há como a gente pensar em quantas coisas nós temos aqui violadas. Por quê? Porque a intimação feita, tudo isso começou, né, lá atrás com uma alegação de que ordens do tribunal estavam sendo descumpridas. Muito bem, ordens podem ser descumpridas. Ordem descumprida não é crime, ordem descumprida não resulta em prisão, ordem descumprida não resulta em derrubada de rede, ordem descumprida resulta em multa. Está no nosso Código de Processo Civil, artigo 774, inciso 4º, qualquer juiz de primeira instância, eu até postei na minha rede, que agora não vai existir, mas no meu X, que
uma decisão de primeira instância, um juiz ensinando um dos litigantes, olha, você não pode pedir aqui que seja punido com prisão, porque obviamente não é crime descumprir ordem judicial, e sim resulta em multa. Está no artigo, é só ler, está 774, inciso 4 do CPC, Código de Processo Civil. Então, descumprir ordem judicial não é crime de desobediência, não pode resultar em prisão, não pode derrubar a rede, porque quando você descumpre uma ordem, o que a legislação exige de você é que a pena mais branda seja aplicada. Qual é a pena mais branda? Multa. Então você vai e multe a plataforma saiu, você vai lá fora e multe a plataforma, você faça uma intimação correta, válida, por carta rogatória, porque é uma obrigação de fazer, então pede para nomear o representante, faz a carta rogatória, chega lá, ele não nomeia, o que você faz? Aí você faz outra intimação e multa a empresa lá fora, de acordo com todos os trâmites e procedimentos de acordos internacionais. É assim que funciona a democracia, essas foram as leis que nós estabelecemos para que todos nós possamos estar em harmonia. Agora, se isso gera um desconforto, mudem-se as leis. Não podemos passar por cima delas em nome da efetividade, em nome de a lei está sendo ultrajada. Eu tenho visto com um certo constrangimento algumas pessoas dizerem assim, mas descumprir uma ordem judicial queria que fizesse o quê? Vocês acham que é a única ordem judicial que está sendo descumprida no país? Será mesmo que as pessoas acreditam que nós estamos num país que ordens judiciais não são descumpridas? Todas as dívidas são pagas, todas as empresas estão regulares, todas as farmácias e padarias têm o seu alvará perfeito e quando não tem, são fechadas? A gente acredita que é assim que funciona esse país há tanto tempo? É óbvio que não. E a gente não pode pensar, aí você fala, não, mas aqui o X é de uma magnitude muito expressiva, então ele tem que ser tratado diferente. Sim, tem que ser tratado diferente, mas não de forma mais gravosa, e sim de forma menos gravosa, porque fechar, vamos dizer assim, uma padaria é muito mais menos impactante para a sociedade do que você fechar uma rede onde pessoas trabalham, exercem o seu ofício, jornalistas, veículos de comunicação têm lá sua audiência, sua publicidade, advogados, médicos, as pessoas se comunicam, 22 milhões de usuários são de alguma forma não, são explicitamente censurados por conta dessa punição. Para se atingir o Musk, nós é que somos punidos. Isso não faz o menor sentido. E ainda tem essas punições ao VPN, que também não fazem sentido, porque você não pode punir pessoas que são terceiras. Dentro de um processo, as punições atingem apenas os litigantes. Você não pode punir alguém que está no meio da rua por um processo que tramita que não tem nada a ver com aquela pessoa. Como é que eu posso ser multado por uma briga que não é minha? Então, isso tudo é totalmente irregular, ilegal, mas, infelizmente, vem da Suprema Corte e quem poderá nos defender, não é? Deixa eu abrir aqui a rodada para as perguntas. Ana, fique à vontade aí para fazer um questionamento tanto para o deputado quanto para o advogado André Marcília. Se você quiser fazer para ambos também, fique à vontade. Deputado, doutor André também, o espaço é livre aqui, sem filtro, se vocês quiserem fazer alguma intervenção, enfim, a pergunta da Ana e dos demais aqui da bancada. Bom, pergunta, quanto tempo a gente tem, Paula? A gente tem umas 3 horas para falar com eles, porque pergunta é o que o povo brasileiro mais tem hoje. Boa noite, deputado Marcel, boa noite, professor André. Olha, é tanta pergunta que a gente tem para fazer, porque é um dia assustador, né, para o Brasil, infelizmente. Eu queria perguntar para o doutor André, primeiro, sobre o VPN. Doutor André, como é que vai ser essa caça a quem está usando VPN? E vai ter multa, vai mandar prender? Como é que prende 20 milhões de usuários, coloca todo mundo num ginásio? E para você descobrir se a Rede X vai ser banida daqui a pouco, né, nas próximas 24 horas, como é que a Polícia Federal vai descobrir quem está usando o Twitter? Ou seja, eles vão ter que usar um VPN para descobrir quem está usando o VPN, é isso?
Pois é. Esse é um ponto interessante do VPN, além dessa questão de que as sanções ou punições não podem atingir terceiros, ou seja, as sanções de um processo atingem apenas as partes litigantes, tem ainda um segundo ponto, que da decisão depreende-se que ele mandou tirar todos os acessos a VPNs dos aplicativos da App Store, por exemplo, e lojas, né, virtuais, para que você não possa ter acesso a nada referente a VPN. Então ele exemplifica lá alguns desses aplicativos e pronto. Como se esses aplicativos fossem ilícitos, quer dizer, esses aplicativos são de outras pessoas, que também não tem nada a ver com o processo. Então os usuários são punidos, as pessoas que têm esses aplicativos são banidas, ou que fizeram esses aplicativos são portais de acesso para coisas que não são apenas o X. Tem gente que usa VPN para fazer home office em casa, e essas pessoas estão proibidas agora para acabar com tudo isso. Há usos de diversas formas referentes a VPN. A tecnologia não é ilícita, esses aplicativos não são ilícitos. Como é que se vai punir com a exclusão todas essas pessoas que não tem nada a ver com essa história? É uma totalmente descabido. E a questão que você coloca é pertinente. Qual a aplicabilidade prática disso? Como é que isso vai ser na prática? Bom, a gente tem aqui então duas opções. Ou essa decisão não vai ser aplicada, e se não vai ser aplicada não devia ter sido dada, ou ela vai ser, a gente vai passar a ter, a partir de amanhã, um setor do STF de vigia, de polícia da internet, com pessoas vigiando no mínimo 22 milhões de usuários, fora os novos. Então, imagina só o que seria isso com dinheiro público. Ou então nós teremos o STF fazendo uma escolha de que esse ou aquele perfil vai ser vigiado para se dar uma punição exemplar ou simbólica a algumas pessoas. Nesse caso, é totalmente ilegal também, porque essa escolha será política e não cabe a um tribunal, claro, fazer uma escolha política para punir este ou aquele. A gente já vivenciou nessas mensagens vazadas ultimamente na imprensa que essas escolhas não são bem-vindas e a sociedade entende que não deve ser assim. A gente vai fazer isso de novo? Isso vai acontecer outra vez? Teremos novas escolhas políticas para se investigar esta e aquela pessoa? Isso será novamente implantado no país? Então, para mim, é muito relevante. Sabemos quais serão esses próximos passos, seja quaisquer deles, né, Ana? Nenhum deles é correto. Se eles não fizerem nada, a decisão não devia ter sido dada. Se vigiarem todo mundo, imagina, a gente vai ter um gasto público gigantesco para as pessoas ficarem vigiando quem entra na internet. Olha, a nossa mais alta corte. E se escolhermos pessoas determinadas, é uma escolha política que não cabe ao judiciário fazer e, portanto, é também ilegal. Olha, Ana, eu estou com o mesmo sentimento de você. Eu tenho uma lista aqui infindável de perguntas aqui para debater com os nossos convidados dessa noite. A gente vai girar. Alexandre Garcia também tem perguntas aqui para o deputado Marcel Van Hatten, também para o advogado André Marcília. Tem, para o Marcelo, tem para os dois, né? É um monte de pergunta. Para o Marcelo, ele assistiu o presidente Lula prestando juramento perante a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, no dia que tomou posse, não apenas de cumprir e guardar, mas de defender a Constituição. Assim como o presidente do Senado fez esse juramento. E os dois estão perjúrios, talvez. Né? E para o doutor André, eu sei que ele passou exame da OAB, ele contribui para a OAB, e eu queria saber o que a OAB Nacional está fazendo, que tem uma tradição de defesa da liberdade, da Constituição e da democracia, e está calada. Quem foi que tirou a garganta, tirou a voz, tirou as cordas vocais da OAB Nacional? Então fica aí a pergunta para os dois. As perguntas para os dois. Começo então, apesar de que eu estava louco para falar da OAB, a OAB quis me interpelar judicialmente por um discurso feito na tribuna. A OAB é cúmplice, mas vou deixar o André, que é advogado, falar mais da OAB depois, ele vai ter mais condição de falar. Mas a OAB é cúmplice, é parte, na minha opinião, se eu der outra, ele fica à vontade depois para dar a dele. Em relação a perjúrio,
a gente, o PT não votou na Constituição, foi contra a Constituição quando ela foi proposta, e o Lula é um ladrão, o Lula é surreal que nós estamos vivendo. O que está no poder de volta é o povo que foi condenado por assaltar cofres públicos no maior escândalo de corrupção da história do país, e o aceitou botar esse pessoal de volta. Aliás, não só aceitou, maquinou para botar esse povo de volta. Quer dizer, essa turma, uma hora ia chegar o momento em que o povo ia se indignar tanto porque as atitudes deles não se coadunam com o que a população brasileira quer. Então eu tenho assim, Alexandre Garcia, talvez eu seja um otimista incurável, tá? E eu sou muito fã teu, você sabe disso. Eu sou um otimista incurável. E eu tenho convicção de que essa última atitude do Alexandre de Moraes só aumentou a vontade do povo ir para a rua, vai tirar mais ainda o medo das pessoas. Eu estou impressionado com o tanto de pessoas que nos últimos dias me disse que já não tinha mais medo de assinar a petição para pedir o impeachment dele, agora vai ter menos gente com medo ainda. Pessoal, quem está assistindo esse programa agora, assine o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Nós precisamos de mais assinaturas, vai ser a maior petição da história do Brasil. Nós temos que derrubar esse cara é um tirano, é um ditador, ele não respeita a Constituição, a lei não é ele. A lei é o que nós aplicamos a Câmara, isso é elementar. A Constituição é aquilo que está nos artigos do livrinho que foi promulgado em 1988 e que já tem mais de 100 emendas, mas todas feitas pelo Congresso, não pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos nos mobilizar, e nós já estamos aqui, eu quero dar uma notícia até em primeira mão, aqui os deputados e senadores organizando uma reação para antes do 7 de setembro. Aí não está bem definido o que exatamente nós temos, mas vai haver reação ainda antes do dia 7 de setembro, porque é fundamental que a gente demonstre para as pessoas que estão indignadas que nós vamos fazer algo mesmo, e não depender só do Pacheco e do Arthur Lira, que infelizmente estão inertes, principalmente Rodrigo Pacheco, que é presidente do Supremo, mas também Arthur Lira, que tem a CPI do abuso de autoridade, basta ele, despachar para que ela comece a funcionar e investigue de fato tudo o que está acontecendo hoje de abuso de autoridade do STF e do TSE. Deixa eu passar para o doutor Marcília. Olha, sobre a OAB, o que a OAB tem feito é cobrado a minha mensalidade. Isso eu posso dizer que ela faz rigorosamente todo mês. De resto, a gente tem visto algumas notas de repúdio. Eu sempre digo, nota de repúdio, a gente podia fazer um aplicativo. É uma ideia que eu sempre dou, ninguém fez ainda, mas um software, um desses aplicativos que você coloca lá só o nome da parte, quem que você repudia e tal, e põe, pum, sai uma nota de repúdio pronta. Porque todo mundo gosta muito de fazer nota de repúdio como se fosse uma grande coisa. A OAB ela precisa ser protagonista desse debate, ou precisaria, agora já foi. Ela deveria ter sido protagonista desse debate ao lado das pessoas que estão sentindo, não importa se ela concorda ou não, mas das pessoas que estão se sentindo oprimidas, porque essa é a função de uma entidade representativa. Mas o que eu sinto é que a OAB se coloca ao lado do status quo, do establishment. Talvez se sinta mais próxima do poder do que daqueles que se sentem oprimidos pelo poder. Isso é muito ruim. Isso entendo que de alguma forma desvirtua a função de representatividade de uma classe, ou enfim, de uma entidade de classe tão histórica e centenária como a OAB.